Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, vamos ler a palavra, irmãos, que acha ser escrita no capítulo 11, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos ler então com a ajuda de Deus. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Se queres dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos-vos lamentações e não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Até aqui somente. Queridos irmãos, Mateus registrou este fato que aconteceu quando Jesus havia acabado de dar instrução aos seus discípulos e tinha ido então para ensinar nas cidades que eles, de origem deles. E João Batista estava preso, estava num cárcere, sem nenhuma liberdade. Mas aí chegou o conhecimento dele, porque as pessoas vinham lá se comunicar com ele, e naturalmente ele perguntava:
daqueles que ele havia batizado, como é que andavam, se estavam ainda procurando servir a Deus, porque eles não tinham referência nenhuma, só o testemunho do João Batista, milagres que ele fez e o batismo. E alguma coisa que eles queriam saber, era segundo a lei, nas sinagogas, mas eles estavam assim, batizados, mas esperando o que ia acontecer no futuro, e ele se preocupava. Aí alguém comentando com ele deve ter dito que Jesus, que andava com seus 12 discípulos, seguia na sua missão, ele não havia parado, não estava preso, e onde ele ia e as pessoas aceitavam, eles batizavam. Ainda que Jesus mesmo não fazia batismo, mas os seus discípulos faziam. Ele, ouvindo tudo isso, ele ficou muito triste e pensou, todo o meu trabalho, todo o meu esforço, toda a minha dedicação acabou em nada. Por quê? Porque eu vou terminar aqui no fundo desta cadeia, desta prisão, e vou morrer aqui. Mas será que ele que eu batizei, será que ele era o Cristo mesmo? Porque ele pensava assim, se ele fosse, talvez me livrasse da cadeia que eu estou, porque ele fazia tanto milagre, poderia fazer comigo também. E ficou relutando com esses pensamentos, vendo a sua condição e vendo a obra que Deus está fazendo através do Senhor Jesus. Então ele, caindo nesta situação profunda, chamou 2 dos seus discípulos e falou, olha, eu estou aqui nisso aqui, eu não sei o que será de mim. Mas procura aquele Jesus, aquele que eu batizei, que eu até hoje eu tenho crido que ele seria o Cristo de Deus, por tudo aquilo que eu vi. Mas agora eu estou desse jeito aqui, ninguém me vem visitar, meu fim vai ser a morte, não sei, estou sabendo aí que onde ele anda, ele está batizando, e tudo aquilo que eu comecei a fazer parece que está acabando tudo e nada. Vai perguntar para ele se é ele mesmo o Cristo, ou se ainda vamos ter que aguardar outro. E eles foram. Quando chegaram onde estava o Senhor, fizeram essa pergunta, o Senhor falou para ele, olha, vai lá, responde para ele. E anuncia e diga que aqui, por onde eu estou andando, os cegos ouvem, os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus, o Evangelho. Conta isso aí para eles saber que a coisa não parou não, ela continua, e eu estou trabalhando. Mas diga para ele assim, que será bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Porque ele percebia que o João estava tendo dificuldade para caminhar na mesma fé e crença. Bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Olha, mas escandalizar é tropeçar. Escândalo é tropeço. É como uma coisa que é colocada no caminho e impede a pessoa de andar. Então ela tropeça e cai. E Jesus falou, será bem-aventurado quem não tropeçar em mim, que não se escandalizar comigo. Isso ele dizia também porque Jesus sabia que o seu fim também seria igual. João Batista seria morto. E o Senhor também. Então, quem estiver me observando e não quiser perder o esforço nesta aventura e quiser ser bem-aventurado, não deve se escandalizar comigo, porque também eu vou passar por a mesma situação. Então, aquele que estiver crendo em mim, e ainda que aconteça o que acontecer, continuar crendo, este terá sucesso na sua aventura neste caminho.
ficou este, irmão, um conselho para todos nós. Depois ele exaltou até a condição de João, porque ele dizia: este homem é aquele que está escrito: vou enviar na tua frente o meu anjo que vai preparar diante de ti o teu caminho. Este Elias, disse Jesus, é o anjo que foi enviado. Mas ele está terminando de cumprir a missão dele. E agora é a minha vez. Então ele não pode se escandalizar em mim. E nem os que vieram depois de mim, quando virem que eu também vou padecer morte da mesma forma. Então, irmãos, ficou este exemplo aqui, que nós que estamos nesta bendita graça, temos que entender que não é só de alegrias, de sucesso, de coisas boas que acontecem, que somos sempre beneficiados. Não é não, irmãos. Nós estamos no mundo, vivendo nesta terra, sujeitos às intempéries, como quem anda neste mundo. Uma hora é calor, outra hora é frio, outra hora é seca, outra hora chove, mas a pessoa tem que cumprir a sua missão. E nós estamos assim, lutando. Coisas que aparecem, irmãos, que muitas vezes, vindo, podem nos impactar, trazer para nós desconfiança. Ah, mas será que eu estou na graça mesmo? Será que este é o caminho? Será que o Senhor vai me salvar? Irmãos, o Senhor pela palavra diz: bem-aventurado quem não tropeçar, quem não cair. Porque quem tropica em alguma coisa pode cair. Então, irmãos, temos que lutar para não tropeçar em nada. Qualquer coisa que surgir na nossa vida ou no nosso caminhar, que possa trazer algum impacto, alguma dificuldade, não sejam estas coisas motivos para nós esfriarmos e querer desistir. Porque a promessa que nos foi feita pelo Senhor não foi de nos beneficiar aqui na terra e nos fazer em nós aqui, irmãos, um céu aqui na terra, não. Os céus que o Senhor tem preparado para nós está muito longe daqui. E para chegar lá tem que se desprender daqui. Quem se prende aqui tropeça por causa de uma notícia, tropeça por causa de um problema que vê por aí neste mundo, coisas que acontecem e a pessoa fala: ah, meu Deus, eu não sei não se eu estou no caminho certo. É porque a tua fé, ela não está fundamentada no Senhor, e a tua construção não está sobre a rocha. Porque quem edifica uma casa em lugar firme, ventos não derrubam. Mas quem edifica em lugar que não tem firmeza, o solo é frágil, um vento, uma tempestade pode derrubar. Então é melhor reforçar os fundamentos para que nos ventos e nas contrariedades que aparecem, nenhuma fé venha a ser abalada. Então, irmãos, ninguém pense que foi chamado nesta graça para ter uma vida esplêndida aqui. Não, é só alegria, irmãos. Tem muitos irmãos que falam assim: paz Deus, irmão, amém. Como vai? Só alegria. É uma forma de expressar que, de certa forma, lhe faz bem porque ele quer avançar. Mas não é, na verdade, não é só alegria, não. Tem hora que é muita tristeza, é muita dificuldade, é muita opressão e coisas que se levantam, mas não sejam nada destas coisas suficiente para nos fazer parar, desistir, duvidar, descrer e pensar que você ia até dizer: mas não é mais o que eu pensava. Eu pensava que era a verdadeira graça do Senhor Jesus e agora eu vejo tanta coisa. Mas tanta coisa sempre existiu no mundo, e a graça vem assim desde Jesus Cristo até hoje. Quantas coisas já surgiram. E o tempo das perseguições com os discípulos, já ainda nos dias dos apóstolos também, os irmãos que anunciavam a graça antigamente, logo depois do Senhor, foram perseguidos até a morte e não desistiram. Por quê? Porque eles sabiam em quem tinham crido, eles sabiam o motivo de estar caminhando neste caminho santo. Se alguém está aqui ouvindo esta palavra
e nem sabe por que é que está caminhando, por que é que está nesse caminho, por que é que está nesta graça, então você não tem condição de analisar o que pode acontecer no dia de amanhã, no futuro. Mas quem sabe onde está caminhando, qual é a finalidade de você haver crido, e sabe então que é uma esperança de vida eterna, nenhum tropeço te fará parar nesta graça. Ainda foi dado um exemplo agora há pouco, desta missão, irmãos, para buscar e ajudar quem está com dificuldade. Mas ninguém espere também que o caminho é bom de caminhar. Não é não, mas é difícil. Porque o nosso destino não é pertinho, logo ali. Demora um pouco. É durante toda a nossa vida. Não é ser fiel neste ano até dezembro, depois eu fico livre. Não. Se você viver mais 20 anos, 30 ou quanto tempo for, a fidelidade é até o último instante da tua vida. Porque você não sabe o caminho, a distância, a longitude que você tem que chegar. Mas bem-aventurado quem está aqui ouvindo isso aqui e vai dizer consigo: Senhor, eu não quero me escandalizar com nada. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, eu prometo que com a tua força, Senhor, eu não vou desistir. Mas de nós mesmos, irmãos, ninguém tem força. Pedro, quando estava na alegria, no bem bom dele, junto com os discípulos, e o Senhor falou que ia ser preso e ser morto, Pedro falou: não, eu vou contigo até a morte, Senhor. Você vai comigo até a morte? Irei contigo. Então eu vou te falar uma coisa: o galo não cantará o galo sem que 3 vezes você tenha me negado. Jamais te negarei. E negou o Senhor. No primeiro medo que surgiu, medo de ser preso e sofrer, ele negou: não, eu não conheço, eu nunca vi, não sei quem ele é. Por que isto? Porque ele não estava firme no propósito. Se a Irmandade estiver firme no propósito, não desanimemos. Caminhemos na esperança da vida eterna. Não são as dificuldades na vossa vida, as provas, as coisas que contrariam, dores, insucessos e tantas tentações da vida que te farão você desistir e desconfiar que está na graça do Senhor Jesus. Você deve ter sinal. O Senhor Jesus falou para os discípulos: vocês já pregou o Evangelho e estes sinais vão seguir quem crer. Expulsará demônios, falarão novas línguas, se beber algum veneno não lhe fará mal nenhum, porão as mãos sobre os enfermos, curarão, nas serpentes também não fará dano nenhum, porque sinais de Deus para os discípulos. A Irmandade não tem sinal de Deus na vossa vida? Ou está caminhando no escuro, num rumo sem saber? Quem tem sinal sabe muito bem o rumo que caminha e a direção que quer chegar. Então não desistamos. Sejamos fiéis, sejamos firmes no Senhor e não nos abalemos por notícia nenhuma, por mal nenhum, por nada desta vida. Vem alguém tropeçar, em Cristo ninguém tropeça, Ele limpa os nossos caminhos. Deus seja louvado. Vamos agradecer a Deus.